Fala família Globaltech de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Giovanni Rodrigues. Família, dá uma olhada numa situação que é muito normal acontecer com você, que você não vai escolher, eu vou pegar só placa, só vou dar manutenção em placa de micro-ondas, eu vou dar só manutenção em placa de lavadora, sei lá. O bom mesmo é quando você tem uma boa base de eletrônica, tá? Você não precisa ser o expert em eletrônico ou engenheiro, mas você tem uma boa base dos componentes. Vou estar mostrando uma técnica para você que você consegue pegar praticamente a maioria das placas e você consegue se sair bem, tá? Ó, imagina comigo o seguinte: eu estou aqui com uma placa desconhecida, tá? Eu nunca peguei essa placa, tá certo? Você vai observar o parâmetro que eu vou estar usando aqui para poder fazer o reparo nessa placa. Eu vou estar mostrando as condições dessa placa. É uma placa aqui de uma esteira elétrica, poderia ser de outro equipamento, tá? Então eu vou estar usando um parâmetro que é muito usado por quem, por exemplo, pega uma placa, um circuito novo, tá? Que nunca viu e consegue se dar bem, tá certo? Então, por exemplo, essa aqui é a parte de potência, tá? Essa aqui é a placa de potência de uma esteira elétrica, tá? Essa esteira aqui, eu não lembro, acho que é a marca lá é Kikos, tá? K-I-Q-O-S. Então essa aqui é a placa de potência, tá? Essa aqui é a fonte. Eu vou estar explicando um pouquinho aqui como que você vai usar essa técnica e pode aplicar em qualquer outro tipo de circuito, ok? Essa é a fonte, essa aqui é a nossa placa de comando. Então tem que haver, tá, uma ligação, uma conexão entre fonte e placa de comando, senão não há o funcionamento correto. Perfeito. Vou estar mostrando aqui que tem um defeito, veja bem, eu vou estar corrigindo, tá? E você pode acompanhar a nossa técnica. Essa fonte ela tem um defeito. Vocês lembram quando eu fui na reciclagem comprar aquele material para a gente consertar, revender, né? Ganhar um dinheiro em cima da reciclagem. E aí nós compramos um microscópio, compramos esse kit de placa de uma esteira, tá? E compramos o que mais? Uma fonte ajustável, tá? Eu vou estar mostrando ao longo dos vídeos aqui no YouTube o conserto de cada um desses objetos e quanto que eu consigo faturar nesses objetos. Mas nosso foco principal é qual o método que eu utilizo quando eu não conheço o tipo de circuito. Como aqui, por exemplo, esse aqui eu não conheço, tá? Essa placa aqui, esse conjunto é a primeira vez. Lembrando que essa placa aqui, para você que não sabe, só essa placa aqui ela custa mais de R$500, ó. Vai aparecer para você aí uma média de preço, tá? Geralmente você não encontra mais nova, tá? Mais de R$500. Então vale a pena a gente recuperar e aí ter um lucro aproximadamente de 400%, tá? Em cima da reciclagem. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar alimentando, tá certo? Eu vou alimentar essa aqui, ó. Eu vou alimentar a nossa fonte para você ver o que está acontecendo e eu vou estar mostrando uma técnica legal para você consertar, tá? Ou pelo menos inicialmente dar um diagnóstico para o teu cliente. Lembrando, nunca jamais alimente uma placa, nenhum tipo de circuito, tá? Fora de uma tomada com lâmpada em série. Sempre com a tomada com lâmpada em série, porque isso vai proteger no caso de um possível curto. Eu não sei como é que está essa placa. Aqui eu consegui, ó. Vejam bem. Eu consegui aqui, ó, 2 cabos, tá? Consegui 2 cabos, liguei diretamente no chicote aqui, ó, para poder alimentar. Só dar uma pincelada onde quem é quem aqui na fonte, tá? Baseado no nosso conhecimento, tá? Com o conhecimento que você tem em alguns componentes, você consegue identificar aí o primário, o secundário da fonte. Ok. No caso dessa fonte, o que a gente observa aqui, ó, eu tenho um fusível, tá? Aqui eu tenho uma entrada, na maioria você vai observar que ele já mostra para você aqui, ó, AC1, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui L e N aqui, ó, AC, L e N aqui, ó. ACL, ACN. Então aqui é a entrada de alternada, aqui é muito fácil quando é assim, ó. Então eu vou estar conectando aqui 127 volts. Observando assim, no geral, a gente vê que eu tenho aqui um resistor limitador, eu tenho um relé de pré-carga, tá certo? O que mais? Eu tenho aqui a parte de potência, tenho aqui um IGBT. Então, no caso do IGBT aqui, falando grosseiramente, seria um MOSFET melhorado, suporta uma corrente muito maior, tá? É mais eficiente e tem menos perda. Ok. A parte de potência aqui. Eu tenho a ponte aqui, ó. Eu tenho uma ponte aqui, tá? Nessa ponte aqui entra os 127
Do outro lado, já vai gerar menos e mais, ou seja, negativo e positivo. Vai filtrar por esse capacitor aqui, esse é o capacitor de filtro. Aqui, quando você tem uma fonte chaveada, que é o transformador, no Chopin. Isso aqui eu vou estar detalhando ela mais para frente no próximo vídeo para vocês. Então, segura aí que é muito importante. Quando você tem um transformador Chopin, obrigatoriamente você precisa ter um CI PWM. No caso está aqui, ó. Tá. Esse meu aqui é um LNK, tá certo? Esse aqui. Então, é ele que vai fazer o chaveamento para poder gerar as tensões de saída nesse transformador Chopin. Tá? Depois da tensão de saída, você tem que retificar, porque ela vai sair alternada, vai chavear aqui alternada. Então, tem que retificar para poder transformar novamente aí em contínuo. Então, basicamente isso aqui. Entrada, eu tenho a ponte, aí tenho mais e menos aqui nesse capacitor, filtrada por ele. Tenho aqui o nosso CI PWM, tá? CI oscilador. Algumas fontes, ela vai ter o CI PWM e vai ter a chave externa, que seria um MOSFET. Nesse caso aqui não, tá? Ele faz o chaveamento aqui mesmo, tá certo? E aqui você já tem a tensão indo diretamente para a nossa placa de comando. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre a placa e vou mostrar a técnica que eu uso para poder ligar essa placa e fazer ela funcionar mesmo com defeito na fonte, tá? Basicamente isso aqui. Essa aqui, se a gente observar, ela não tem um microcontrolador na fonte, tá? Aqui eu não tenho um microcontrolador, que geralmente ele vem aqui atrás. Eu vou mostrar onde é que ele está. Perfeito. Agora deixa eu dar uma pincelada aqui na placa de comando antes da gente continuar com os testes. Bom, essa placa aqui, ela não é tão complexa, tá? Apesar de eu não ter conhecimento sobre ela. Ela não é tão complexa. O que a gente tem aqui que pode identificar? Você vai usar, já estou começando aqui dando uma dica, você vai usar o teu conhecimento, mesmo que seja básico, para você usar um parâmetro para entender o funcionamento da placa. Além do funcionamento, entender, tem uma técnica legal aqui, entender com qual tensão ela trabalha. Isso é muito bom. Eu tenho o buzzer, tá? O buzzer, aquele que faz o bip, aqui. Tem os LEDs indicadores de funções, tem um display, inclusive um display bem grande, tá certo? O que mais que eu tenho? Microchave aqui, ó, microchave de toque, tá? Alguns resistores, tenho aqui uma rede resistiva aqui, ó, tem uma rede resistiva, ok? O que mais que eu tenho? Se tratando de uma esteira, é muito comum a gente observar que tem uma chave aqui, ó. Você sabe quando você vai começar a usar a esteira, que você precisa colocar tipo uma chave? Aquilo aí tem um ímã que faz com que a esteira só funcione se aquela chavinha estiver no lugar. Ou seja, isso aqui é uma chave que é acionada por um ímã. Ok, o que mais que eu tenho? Tenho os soquetes de saída, tenho aqui entrada, tem retorno também, eu tenho alimentação por aqui, porque ele está mostrando aqui, ó, tá? Tenho aqui também um componente que ele é muito interessante, isso aí em eletrônica bem básica, a gente já conhece ele, nas nossas aulas do treinamento tem como medir. Isso aqui é um regulador, tá? É um 7805. O 7805, ele regula 5 volts positivo, tá? O 7905 regula negativo. Isso aí tem na aula, eu não vou aprofundar muito para a gente não perder o nosso foco. Ok, eu vou estar utilizando o regulador aqui como parâmetro para poder descobrir se eu posso continuar com o conserto da fonte ou se eu posso parar por aqui mesmo. Aí que vem uma informação muito interessante para você que quer fazer reparo em placa. A divisão, o divisor de águas, acontece a partir do isolamento de defeito. Como, Giovanni? Veja bem. Se eu sei que a fonte está ruim, porque eu testei. Essa fonte ela está ligando normalmente, entra aqui, ó, alternada, tá? Não tem nenhum curto no primário, porém ela não manda para cá uma tensão que deveria ter aqui de 12 volts. Ela não está mandando essa tensão para cá. Foi o que eu descobri previamente para o vídeo não ficar muito longo. Porém, tem um detalhe. Eu vou mostrar uma técnica, tá, que você usa para descobrir se a placa de comando ou interface está boa ou não. Se ela não estiver boa, não compensa você prosseguir com o conserto da fonte, porque aí você vai perder tempo e, além de perder tempo, você vai perder componente. Por quê? Vejam bem. Aqui nessa placa, se a gente observar, ó, se a gente observar aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho os capacitores de filtro, tá? Tem um capacitor que filtra 12 volts, tá? E tem um capacitor que filtra 5, ok. Aqui eu tenho um CI, esse aqui seria o microcontrolador principal. Agora imagina o seguinte, por que eu sei disso? Tá? Já que eu não conheço esse tipo de circuito, eu não tenho esquema elétrico, tentei baixar, não encontrei. Por que eu sei disso? Utilizando a lógica. Tá? O primeiro ponto que a gente utiliza é a lógica e o nosso conhecimento com os componentes. Tá?
E por que eu sei que é um micro? Simplesmente porque dá para observar que os comandos que a gente faz aqui nas microchaves, ó, do outro lado aqui são os terminais das microchaves. Vem direto nele, ó, tá? Na entrada do micro, desse aqui. E nas saídas, aqui, ó, eu tenho os sinais de saída aqui, ó, dá para ver aqui, ó, vai para os LEDs, tá? Os sinais de saída aqui. Tem um retorno também que vai nesse soquete para poder avisar a fonte, tá? Eu tenho um retorno aqui. Ok, então sei que ele é um microcontrolador. E muitas das vezes, tá? Tem empresa que raspa aqui, ó, você não tem a referência para você buscar o datasheet, ou seja, a identidade do componente. Esse aqui, por sua vez, eu sei que ele é um CI, tá? Eu preciso dar uma verificada, uma pesquisada na referência dele, mas eu sei que ele é um CI que faz controle do display, ó. Tá aqui, ó. Por que ele faz controle do display? Exatamente, ele vai na pinagem do display. Só que ele é comandado pelo micro. Observa aqui, ó. Ele é comandado pelo micro. A gente, inclusive, tem no treinamento algumas aulas sobre o display, como funcionam os segmentos, tá? De que forma que acontece ali o acendimento, tá? De que forma que acontece ali os comandos mesmo diretamente no display. Isso a gente não vai entrar aqui porque já tem as videoaulas lá. Quando eu falo nisso, gente, é importante só salientar aqui o seguinte. Se você chegou até aqui, já ativa o sininho, porque sempre você vai ser lembrado pelo YouTube quando surgir uma aula como essa aqui, por exemplo, tá? Ah, Giovanni, mas eu gostaria de ter a sequência, eu quero conhecer os componentes, função, medição, tá? Então, faz o nosso treinamento, tá aí o WhatsApp, eu sempre falo isso. Lá você vai ter sequência. Gente, não dá nem para falar no valor de investimento, é até uma vergonha, tá? Com todo respeito, eu valorizo, a gente valoriza o esforço de cada um, mas o treinamento desse aí, pelo valor que tá? Um valor irrisório, um valor simbólico, e é investimento, é investir em você. Então, para não demorar muito aqui, ó, tem um WhatsApp, você vai lá e pergunta sobre o treinamento de fonte chaveada e fonte linear. Lá eu não abordo somente placa de esteira, como agora vai acontecer, essa aqui a gente vai usar como aulas também, mas eu abordo outras placas, fonte chaveada de micro-ondas, fonte chaveada aí de panela e fritadeira e de outros equipamentos. Para você que está começando, gente, não é um curso de eletrônica, tá? Porque um curso de eletrônica hoje envolve muitas aulas, tá? Um curso completo de eletrônica, você se prepara para assistir mais de 500 aulas. Tá? Muita teoria. E por que muitos desistem, Giovanni? Muitos desistem no meio do caminho porque é muita teoria. Agora, quando você começa na prática, devagarinho, conhecendo os componentes, você começa a sentir gosto pela eletrônica. O chato da eletrônica é a parte teórica, tá? Sabe aqueles rabiscos ali, a parte de esquemático? Isso que é um pouquinho cansativo e chato para quem está começando. Agora, se você começa praticando aqui, tá, o feijão com arroz, o básico, ali entendeu o funcionamento de um capacitor, entendeu o funcionamento de um regulador, entendeu a parte do primário da fonte, o secundário, como funcionam os acionamentos, como funciona a parte de proteção de tensão. Então, aí a coisa já muda, você passa a sentir gosto. A partir daí, você pode fazer um curso aí completo de 3, 4 anos para se aprofundar, entender muito mais, fazer leitura, que isso é importante, tá? Mas a priori você vai entender como funciona aqui, começando por esse tipo aqui. A gente já tem outras aulas, você pode buscar no canal Global Tech e canal 1 da manutenção. Enfim, vamos alimentar a placa para poder a gente mostrar uma técnica interessante. Primeiro eu vou conectar na entrada, tá? Só depois eu vou ligar na tomada. Jamais conecte com ele ligado, você pode causar um curto, apesar de estar na tomada com lâmpada em série. O que eu vou fazer agora, eu vou deixar aqui, ó, deixar aqui embaixo, vou afastar um pouquinho para cá. A gente vai dar mais foco na nossa fonte. Vou ligar na tomada com lâmpada em série. Prova disso, ó, tá aqui, ó. Vou ligar na tomada com lâmpada em série. Já está ligada a nossa placa. E o que eu faço agora? Com tudo conectado, ó. Você vê que se eu encostar aqui, ó, tá vendo a nossa lâmpada acendendo? Por que a nossa lâmpada está acendendo aqui? Porque está na tomada com lâmpada em série. Exatamente aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Ela está acendendo porque eu estou encostando um fio no outro. Jamais faça isso se estiver ligado numa tomada direta, senão você vai causar um curto, um papoco aí, ó. Isso aqui é para mostrar que tem tensão chegando na fonte. E por que a nossa placa de comando ela não funcionou, tá? E nunca deixe essas pontas encostar em nenhuma parte do circuito, senão já era. Ok. Vou usar o nosso multímetro agora só para a gente observar qual é a tensão que a gente está tendo. Eu sei que a placa está sendo alimentada, mas por que a parte de comando, ó, não tem nada? Vou deixar em alternado o nosso multímetro e vou direto na entrada aqui, ó. Você vê que a gente tem tensão chegando na ponte, eu vou direto na ponte aqui, ó.
Ó, uma tensão muito boa, 131 volts, tá? Ok, o que eu vou fazer agora para a gente adiantar aqui as coisas? Se eu for no nosso regulador, vou colocar em DC agora. Você vê que eu estava em AC, vou colocar em DC. Se eu for no nosso regulador aqui, ó, eu não vou falar da entrada, saída do regulador, porque nas nossas aulas já tem isso aqui. Eu posso te enviar a sequência lá no treinamento. Pergunta pra gente no WhatsApp como é que funciona o treinamento que eu vou passar. Tô com a ponta de prova negativa aqui na parte do negativo do regulador e vou colocar aqui, ó. Deveria mostrar para mim o que aqui? 12 volts, ó. Ó. Você tem uma tensão ali insuficiente, ó. Ó. E essa tensão, se você observar, ó, de 1.9 volts ali, ó, 1.9 volts. Ela não é suficiente aí na entrada do regulador. Perfeito. E agora, Giovanni, o que eu faço numa situação dessa? Para isolar defeito e não perder tempo. Tá? Eu paro por aqui mesmo, se no próximo passo que eu fizer para você aqui não funcionar a nossa placa de comando. Pois bem, para fazer isso eu vou ter que soltar aqui, ó, tá? Já que eu vou fazer essa intervenção, vou tirar essa fonte daqui, desligar a fonte, pronto, desligada. Agora a gente vai trabalhar aqui em um ponto que é crucial para você que está começando. O que eu vou fazer então? Vejam bem, estou com a minha fonte de bancada, tá? Tá no zero aqui, ó. Tá, no zero. A corrente aqui é automática. Eu vou fazer o seguinte, eu não posso chegar aqui e ir alimentando, já que eu não sei o que eu faço, uso uma referência simples. Isso aqui é muito bom para você aprender. Ó, regulador. Eu sei que esse regulador que aparece para você, ó, o 7805, ele começa a funcionar a partir de 7 volts e vai até 20 volts. De 7 a 20 volts, ele consegue ter na saída 5 volts, que é o que é necessário para que a minha placa de comando funcione, que é 5 volts, tá? Então, eu preciso de 5 volts aqui para alimentar micro, tá? O microcontrolador e o CI que faz controle do display, tá? Preciso aqui também, ó, nessa parte aqui de 5 volts, ok? Então, eu preciso fazer o quê? Isso aqui, ó, vou colocar a ponta de prova no negativo do meu regulador. Na aula de regulador você vai aprender muito mais. Eu poderia colocar 12 volts aqui na fonte? Poderia, até 20. Mas na dúvida, coloca a menor tensão, tá, de funcionamento do regulador. Coloquei 7 volts. Agora eu vou direto na entrada. Ó. Tá. Se a placa funcionar, nós demos sorte. O que está mostrando pra gente? Ele está mostrando um erro que é muito normal por causa da chave aqui, tá vendo? A chavinha que você tem que colocar na hora que você vai usar a esteira. Vou colocar um ímã aqui na chave. Ó. Pronto. Esse outro erro aqui é porque nesse pino do soquete aqui, ele não está encontrando a fonte. Tem uma outra coisa que a gente precisa explicar sobre isso aqui que não dá para explicar agora. Ele tem um retorno lá para a fonte, então ele está mostrando um erro aqui, que é a falta de comunicação entre placa de comando e a fonte, ok? Perfeito. Então essas duas placas precisam se comunicar para que haja o funcionamento correto. Agora o que eu faço aqui, ó? Ó, você vê que está tendo o comando, ó. Ele está obedecendo, ó, né? Ó, tá acendendo aqui, ó. Então, eu já posso aqui tirar uma conclusão interessante que seria, vejam bem, a conclusão de que o meu microcontrolador está aceitando o comando, tá? Apesar de ele estar entrando na proteção por falta de comunicação com a fonte, mas ele está aceitando o comando. Isso é muito bom. O que eu usei aqui de conhecimento? Aquilo que a gente aplica no treinamento. Parâmetro, tá? Por que eu usei o regulador? Porque eu conheço o regulador. Ah, eu conheço o regulador, vamos imaginar, você sabe que a função do regulador, você conhece ele, tá? Você sabe a função do buzzer aqui, ok? Vai avisar que a placa está ligada e tudo mais, é o sinal, tá? Sonoro. Mas vamos imaginar que eu não sei aqui, ó, por exemplo, pensa comigo, eu não sei qual é a tensão que essa placa precisa para trabalhar, não sei qual é a tensão que o micro ou CI do display, tá? A gente sabe que a maioria trabalha com 5 volts, mas eu não sei realmente... e sei que aqui ele trabalha com uma tensão positiva, tá? Por quê? Porque o nosso regulador é positivo, tá? Ele regula positivo. Então, imagina que você não saiba que componente é esse nem nada, e nem qual é a tensão dele. Mas você está usando aqui o regulador como parâmetro, não tem como você errar, porque você começou com 7 volts, tá? Porque você leu a referência dele, sabe que ele é um regulador que regula a partir de 7 e vai até 20. Ou seja, ele tem uma boa variação de 7 a 20 volts, ele consegue ter na saída 5 volts, que é o que é necessário para nós. Olha o que eu vou fazer agora. Ó, eu vou jogar ele para mais tensão aqui na entrada, tá vendo? 7, 8.
Ó, eu vou aumentar aqui a tensão de entrada, ó. Ó, tá vendo? Você pode ir até 20 volts aqui, ó. Não vai ter nenhum problema. Por que não vai ter, Giovanni? Ó, você pode ir embora, pode aumentar até 20. Porque ele suporta de 7 a 20 volts, mas na saída ele só vai regular 5 volts. É o que é interessante pra gente, tá? Inclusive, na verdade, ele funciona com 6, a partir de 6.3 volts, ó. 6.3 já começa a funcionar normalmente. Se houver uma queda de tensão, tem uma tolerância, ó, ele vai ficando fraco ali e não vai funcionar. Isso vai mostrar para você que tem queda de tensão. Ó, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Acompanhe, ativa o sininho para você não perder. O reparo dessa fonte. Por que essa fonte não está liberando tensão suficiente? Você vê que está liberando só 1.9 volts. Tem alguma coisa errada. E não é o regulador, tá? Não é o regulador, porque é na entrada. Tá? Aqui na saída, na entrada aqui, não chega realmente 12 volts que deveria chegar. A partir de 7 já funcionaria, mas tem que ter 12 volts, vou estar explicando por que mais para frente. Então, vou estar mostrando reparo nas próximas videoaulas. Ativa o sininho para você não perder. Você pode estar assistindo no Global Tech Brasil ou no Mundo da Manutenção. Então, ativa o sininho desses dois canais que está aparecendo para você aí, ó. E outra coisa que é mais importante, quer ter todas as aulas sem você ter preocupação de procurar na internet, faz o nosso treinamento. Ó. Nosso treinamento está numa promoção muito boa aí, ó. Tá? Para essa turma, a gente tem 60 vagas, tá? E aí tem promoção para você. Vai direto no meu WhatsApp e procura lá por treinamento. Giovanni, eu quero participar do treinamento, como é que eu faço? Eu vou estar te orientando, eu mesmo, tá? Hoje nós temos mais de 4.300 alunos. Faço questão de conversar com cada um deles. Isso é importante porque isso aí potencializa o aprendizado. Tá certo? Um abraço, família. Deus abençoe e até a próxima videoaula.